Correspondente ABC, com Igor. "50 Minutos", com Martin Beren. Olá, muito boa tarde, 13 horas e 13 minutos, 1h13, chove fraco em Novo Hamburgo, temperatura 17 graus e 4 décimos, muita umidade na capital nacional do calçado e o programa 50 Minutos que entra no clima e na contagem regressiva para o jogo de logo mais às 8 da noite entre Esporte Clube Novo Hamburgo e Clube Esportivo Aimoré. Hoje sai o campeão do primeiro turno da Copa Metropolitana e a partir da proposição aqui da direção da Rádio ABC 900, os 50 Minutos entrou num clima e vamos ter um viés um pouquinho diferente, né, dentro desta programação esportiva. Hoje nós estamos recebendo uma dupla de ex-jogadores de Novo Hamburgo e Aimoré. Estão aqui e vão conversar com a gente o Tadeu Vieira, jogador do Aimoré nos anos 80, foi jogador do Grêmio, foi jogador do Juventude, foi jogador do Esportivo e durante 4 ou 5 anos atuou no Aimoré e hoje trabalha no Esporte Clube Novo Hamburgo. Tem essa curiosidade. Ele vai relembrar um pouco de como era jogar aqui nos anos 80 no Vale dos Sinos. E também completando a mesa, está chegando. Já estacionou o carro, né, Tadeu? A gente viu estacionando o carro aí. O Valdo, né? Uma referência, um símbolo para uma geração inteira de hamburguenses. O Valdo, de muita categoria, jogador qualificado, né? Que também jogou em grandes times. O Valdo vai estar chegando aqui para bater um papo, para a gente relembrar um pouco como era o espírito dos clássicos, como é esse clima antes de um jogo que tem rivalidade, o que muda no comportamento do jogador, o que muda no aspecto emocional, se a rivalidade ela fica só dentro do campo ou se tem rivalidade realmente fora do campo. Então, um papo muito bacana com dois nomes expressivos aí de Aimoré, de Novo Hamburgo, de Aimoré, enfim, do futebol aqui do Vale dos Sinos, pra gente bater esse papo nos 50 minutos dentro desse aquece para a grande decisão das 8 da noite. Nosso programa que tem o prestígio da Clínica do Rim de Novo Hamburgo, há 25 anos, referência em saúde renal no Vale dos Sinos. Telefone da Clínica do Rim, 3594-5939. Universidade Fevale, inscrições abertas para pós-graduação. Também Ouro e Prata, seu destino é mais economia, seu destino é Ouro e Prata, acesse ouroeprata.com. Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos. Na internet é corsan.com.br. Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Somos Mais Educação, matrículas abertas da educação infantil ao ensino superior e ENH. Mesa de áudio com o Jorge Canci, o incansável Canci. Que trocadilho infame, né? Jorge Canci. Também na coordenação da equipe técnica, o Ederson Canali. A produção é da equipe de jornalismo da Rádio ABC. A coordenação de jornalismo é da Giânia Romani. A direção é do Rodrigo Giacometti. Muito boa tarde. Está começando mais um programa 50 Minutos. Hoje no clima do clássico Novo Hamburgo e Aimoré. Fiquem conosco. Treze horas e 17 minutos, 1h17. Vamos à saudação de um dos participantes hoje do programa. O outro está estacionando, está chegando. Mas chegou pontual e está aqui com a gente, com o uniforme do Esporte Clube Novo Hamburgo. Né? Depois ele vai situar o nosso ouvinte onde é que ele atua hoje. Mas ele sim atuou nos anos 80 pelo Clube Esportivo Aimoré e vai contar um pouquinho dessa experiência com a gente. Tadeu Vieira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Tadeu. Boa tarde, agradeço a vocês a oportunidade. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui, é uma satisfação, depois de muitos anos, rever de novo
um clássico, Aimoré, Novo Hamburgo, onde a gente passou um bocado da nossa vida ali, uma satisfação imensa, onde tinha o clássico, como sabe, o Grêmio Internacional é o Clássico Grenal, e aqui é o Vale dos Sinos, Aimoré e Novo Hamburgo. E é uma satisfação muito grande a gente participar desses clássicos e hoje ver que está aí novamente. Maravilha, o Tadeu Vieira que jogou contra o Valdo, hein, Tadeu? Jogamos. Ah, jogamos contra o Valdo. Depois a É gente um vai amigão meu que eu tenho até hoje. Ah, é? Então tá. O Valdo já chegou aí. Em seguida ele vai trazer aí o seu depoimento. Você que está em casa, quer fazer alguma pergunta, quer contar algum fato de algum clássico das antigas, algo que venceu antigamente ou que gostaria de ver hoje, vamos lá. Hoje o dia é voltado para Novo Hamburgo e Aimoré, o Vale dos Sinos, o futebol do Vale dos Sinos está com as suas atenções voltadas para esse jogo, então você em casa pode participar. Torpedo 91550900, o telefone é o 3594-0410, o e-mail abcalvivo@gruposinos.com.br, até vou abrir aqui o e-mail que estava desativado, e também o nosso Twitter e Facebook, tá bom? Tá valendo relembrar um clássico das antigas, tá valendo dar palpite, tá valendo provocação bem educada, né, dentro da corneta saudável. A partir de agora o nosso ouvinte pode ir participando, interagindo com a gente. Tadeu, para quem não te conhece ainda, quem não acompanhou, relembra um pouquinho da tua trajetória no futebol, onde é que começou e como é que tu foi parar no Aimoré? Comecei, na realidade, no Gaúcho de Canoas, com o seu Adão Pereira, que era um treinador do Lançul. Um ano depois eu fui para o Cruzeiro de Porto Alegre, subi profissional. Quando subi profissional, o Cruzeiro terminou a categoria profissional. Eu fui trocado por um jogador de futebol salão, Sisson, me lembro até hoje. O do Grêmio, Sisson foi para o Cruzeiro e eu fui para o Grêmio. Aí eu fiquei 6 anos profissional e um ano no juvenil. Depois do Grêmio, nesses 6 anos, nós tiramos campeão em 77. 78 eu fui para o Operário do Mato Grosso, com o seu Carlos Castilho, onde é uma excelente equipe também. E do Operário eu vim para o Juventude de Caxias, onde fiquei 3 anos, no Juventude. 3 anos eu fiquei no Esportivo de Bento. Depois vim encerrar minha carreira no Aimoré, onde nós tínhamos o seu Francisco Neto, Douglas Rocha, uma excelente equipe, o Vacaria Douglas depois. Rocha, tá na audiência, hein? Hein, professor? Jogava alguma coisa, Tadeu Vieira, hein? Estão fazendo aqui, daqui a pouco o professor liga. O Douglas foi teu preparador físico. E no final ele foi treinador também nosso. E era casca grossa, o Douglas? Casca grossa. Ah, é? Casca grossa, mas um respeitável homem, assim, eu vou te contar. Um homem fora de série, amigo do jogador, que eu acho que hoje em dia, se tu tiver amizade, saber tratar as pessoas, tu tranquilamente consegue fazer as coisas. Falasse 82, né? Do Aimoré. 82, até que ano? 85. 4 anos de Aimoré. Bom, tá aí o Tadeu Vieira, que hoje tá no Esporte Clube Novo Hamburgo. Aliás, és o treinador... Hoje eu sou coordenador das categorias das categorias da escolinha. Das escolinhas. Uhum. Vai até que ano as escolinhas? Até Tadeu? 98. Até 15 anos. 15 anos. Tá bom. Aqui com a gente, Valdo, né? Não tem muito o que apresentar. O Valdo, um ícone, uma referência aí da história do Esporte Clube Novo Hamburgo, jogador pra lá de gabaritado. Valdo, muito boa tarde, é um prazer te receber aqui. Bom, o prazer é meu, mais uma vez, pelo ter sido convidado para participar nesse momento tão importante do futebol da região. E isso é gratificante porque é um motivo que a gente marcou a nossa presença, a minha e do Tadeu, que é um dos convidados também. E eu fico muito feliz em estar nesse momento aqui nesse programa e reencontrar o Tadeu, que também eu tive a felicidade de jogar com o Tadeu no Juventude. Ah, jogaram juntos. Jogamos junto e ali a gente formou uma amizade que, graças a Deus, até hoje ela ficou bem fortalecida pelas pessoas que tem junto com o Tadeu, a sua esposa, seus filhos e principalmente o Tadeu. Bom, o Tadeu zagueiro, né? Era zagueiro o Tadeu. E o Valdo, hoje seria o quê? Um meia de articulação, Valdo? Não, né? Eu sempre fui um meio armador. Meio armador, um 10, né? Um 10, era um 10. Então tá. Bom, jogaram um contra o outro também, né? Contra o outro. Conheci mesmo o Valdo, foi no Cruzeiro de Belo Horizonte. Isso, Uma excursão que o Grêmio fez. Só fala um pouquinho mais perto aí, Tadeu. Uma excursão que o Grêmio fez. Nós conhecemos ali o Valdo estava no Cruzeiro de Minas Gerais, né? Onde tinha uma excelente equipe. Hoje, se tu falar hoje quem eram aqueles jogadores, tu te apavorava, né? Uma excelente equipe mesmo. E ali nós fizemos uma amizade muito forte, depois fomos pro
Depois encontramos nós dois no Juventude. Mas quando tu estava no Aimoré, tu não jogou contra o Valdo Novo Hamburgo? Isso não chegou Não, a acontecer? não. Aí quando eu estava no Aimoré, não. Não. Bom, na lembrança de vocês, Valdo e Tadeu, clássico ou jogar Novo Hamburgo contra Aimoré, Aimoré contra Novo Hamburgo, vocês têm recordações, independente de em que contexto, em que situação, fora de campo ou dentro de campo, o que remete no imaginário de vocês ou nas lembranças de vocês o jogo Aimoré e Novo Hamburgo? Para mim, em 84, quando eu cheguei a Novo Hamburgo, é que eu participei dos clássicos contra o Aimoré. Nós tivemos do Campeonato Gaúcho, nós tivemos 2 jogos. O primeiro foi em São Leopoldo, onde nós vencemos por 2-1. E naquele momento aí é que eu senti que era um clássico, porque eu estava chegando. Tanto que os gols foram do Rached. E após o jogo, o presidente, a diretora... Os 2 gols do Rached. Os 2 gols do Rached. O presidente nos levou para uma churrascaria para comemorar aquela vitória que tinha um significado como um título. E depois nós jogamos o segundo turno em Novo Hamburgo. Foi 1º de maio o jogo, uma quinta-feira. Nós vencemos por 1-0, gol do Anchetinha. E até não fomos merecedores do resultado, porque o Aimoré teve momentos que foi bem melhor do que a nossa equipe. Mas o que mais eu destaco foi o público, que hoje, infelizmente, os estádios estão praticamente vazios. E ontem foi um exemplo de um clube da primeira divisão, que é o Internacional, jogando com a Portuguesa, com 3.000 pessoas no estádio. Naquele jogo do Aimoré, tinha 10.000 pessoas no estádio no Santa Rosa. Em 84. 84. Então, 10.000 pessoas. Então, foi uma grande festa que o futebol gaúcho sempre proporcionou com os clubes do interior. Que, infelizmente, hoje, para tristeza nossa, e certamente o Tadeu também comunga com essa minha ideia, que o futebol do interior está morrendo porque se nós não criarmos umas alternativas, infelizmente o interior vai ser do que está agora para baixo. Tadeu, como é que é a tua visão sobre esses momentos que tu vivenciou de clássico e até esse comparativo com o Inter e Portuguesa, ontem 13.000 pessoas? Realmente, naquela época, assim, era quase sempre estádio lotado. A Aimoré, principalmente. A Aimoré tinha uma torcida, assim, fora de série, fiel mesmo. Então, esses anos que eu passei lá, olha, o seu João Correia era o nosso presidente, o João Becker, presidente, o João Correia era o patrocinador. Mas, assim, conseguimos fazer uma equipe muito Amapá, forte. Né? O Novo Hamburgo tinha uma equipe fortíssima mesmo. Tinha o Rock Zene, que era o presidente. Fez uma equipe fora de série. Então, assim, eu me lembro disso aí. Mas o que me marcou muito foi, claro, vou puxar pro meu lado, mas foi quando eu fiz um gol no clássico. Opa! Entendeu? Aí eu até brinco hoje com o Ronaldo Becker. Lá no Cristo Rei ou aqui no Santa Rosa? No Cristo Rei. E a gente tinha bastante dificuldade. Era uma dificuldade grande ganhar. Naquela época era um aparelho mesmo. Esportivo, Juventude. O clássico aqui então nem se fala. Então eu consegui fazer aquele gol. Aquilo foi... E logo em seguida me machuquei. Daí eu tive que sair do jogo. Aquele clássico até perdemos 2-1. E me chamou bastante atenção. Agora, como é que vocês compreendem a situação da rivalidade ser capaz de fazer os 2 clubes crescerem juntos? O quanto este componente, eu quero ser melhor que o meu vizinho, o quanto isso pode, na visão de vocês, contribuir para que novos parceiros se somem para aí as diretorias, que novos torcedores ou torcedores das antigas voltem, porque vocês estão falando aqui em jogos com 10.000, 4.000, 6.000 pessoas entre Novo Hamburgo e Aimoré. Na semana passada, claro, o tempo não estava dos melhores, mas não foi muito grande o público. Hoje é uma incógnita, né? Embora esteja aí na chamada de capa do NH e do VS, né? Tá ali o nosso clássico. Como é que vocês entendem a rivalidade como um elemento fundamental para manter o Aimoré e o Novo Hamburgo na primeira divisão, por exemplo? Eu entendo pelo passado, pelo meu passado como jogador de futebol e ter enfrentado os clássicos. Se nós não tivermos um grupo de jogadores com contratos com um tempo maior de permanência no clube, aonde você anda na rua, o torcedor sabe quem você é, você vai numa padaria,
ele sabe quem você é no supermercado, o seu vizinho conhece você, fala sobre futebol. Enquanto nós tivermos esses campeonatos de formação de equipes para 4 meses, essa rivalidade vai ser de um e outro, mas não vai ser tão forte como era na nossa época. O Tadeu mesmo falou há pouco que teve 4 anos, né, Tadeu, no Aimoré. Eu tive 3 anos no Novo Hamburgo. Eu tive 9 anos do Inter de Santa Maria. Então, nós somos ainda lembrados pela essa nossa passagem. O Novo Hamburgo, o Aimoré. Há 3, 4, 5 anos atrás, você não lembra quem são os jogadores. Porque são jogadores de temporada. Nós não, nós éramos de anos dentro da equipe. E questão tinha da identidade. Naturalmente. E uma coisa que também, nós éramos jogadores de contrato de 1 ano. Então, o que é? Nós tínhamos que valorizar o nosso trabalho, valorizar a equipe que estava nos contratando, para nós termos uma recompensa financeira no final do ano, quando a renovação de contrato. Hoje, com esses jogadores que fazem contrato de 4 meses, não é crítica, não é nada de crítica, é constatação. Uma constatação da atual. Que pelo interior não está no momento tão bom como gostaria, que a gente gostaria. Muitos acham que nós somos saudosistas. Nós não somos saudosistas. Nós somos realistas do que está acontecendo no futebol hoje, pelo que acontecia antigamente. E com muito mais dificuldades em todos os sentidos. De treinamento, de condições, né, Tadeu? E hoje, com todos os recursos, não está firmando aquilo que a gente gostaria que fosse o futebol. Porque nós trabalhamos hoje com o futebol. Então nós gostaríamos de ter uma continuidade no nosso trabalho com crianças no profissionalismo. E aí, Tadeu, como é que tu enxerga essa situação? Tu que trabalha com gurizada de 12, 13, 14, 15 anos, né? É bem como o Valdo falou. Hoje parece ser mais um negócio o jogador de futebol, entendeu? Rapidinho, 3, 4 meses, não tem mais o campeonato para disputar, fica 2, 3 meses num time. Então, quer dizer assim, ó, eu também sou de acordo com o Valdo. Antigamente, eu chegava a assinar 2 anos de contrato, entendeu? O primeiro ano X, o segundo ano o Y. Então, fazia assim. Hoje em dia já não tem mais isso. 3, 4 meses. Como o Valdo está falando, 3, 4 meses liquidou. E eu acho assim, ó, para a gente conseguir firmar o futebol hoje em dia, teria que voltar como era antes. Porque ali tu vai ver quem é e quem não é. Quem tem amor, cara. Aquele amor ao clube. Nós tínhamos amor ao clube. Tu jogava no Aimoré, tu tinha amor ao Aimoré. Amor à Juventude. Grêmio. Hoje em dia tu vê assim, parece que fica 3, 4 meses ali, não. E outra coisa que me chama muita atenção, a garra que a gente tinha. Tu pegava aquilo com uma garra danada. Hoje em dia tu já vê um pouco menos, entendeu? Eu acho que tu tem que dar uma mudada hoje em dia. E de repente pode começar até para os próprios dirigentes, fazer um campeonato mais longo, como a Federação Gaúcha, fazer um campeonato onde os clubes consigam ficar um ano inteiro. Hoje em dia fica 3, 4 meses aí, ganha aquela verba, não tem mais futebol no outro semestre, é um semestre, depois no outro semestre não tem futebol. Então eu acho que teria que voltar às antigas como é que era. Como o Valdo falou, eu não sou saudosista. Mas a realidade está aqui mostrando pra gente. Claro. O pessoal que está mandando torpedo, hoje nós não estamos com o torpedo 91550-900. O 91550-900 está lá no Estádio do Vale, onde a Rádio ABC já vem falando desde a parte da manhã. Então, quem quiser mandar mensagem aí, pode mandar pro 8273-0900, tá bom? 8273-0900 ou ainda ligar pro 3594-0410. Ou ainda tem o nosso e-mail, né? abcalvivo@gruposinos.com.br. Então, reforçando, 8273-0900 é o torpedo do ABC Trânsito, que hoje está valendo. Sobre ir para um clássico, por exemplo, na concentração, no tempo de vocês, mudava o espírito do jogador? Realmente muda, Valdo e Tadeu, esse olhar... O nível de concentração, o nível, desculpa a expressão, o nível de tesão muda significativamente antes de um clássico? Não, Vai lá, Valdo. Não, é que isso não acontecia conosco no dia da concentração. Isso acontecia durante a semana. Então a gente já sabia a programação da semana que tinha um clássico no final de semana. Então a gente tinha uma atitude já desde o treinamento, o primeiro treinamento da semana,
a gente já estava focado naquele trabalho que ia ser feito, porque nós íamos ter um clássico. A própria imprensa naquela época, os jornais da capital, acompanhavam com um repórter, um fotógrafo, a semana toda o treinamento do Aimoré, o treinamento do Novo Hamburgo, e no outro dia a gente via a nossa foto do treinamento, o que estava sendo feito. Então a gente estava dentro do clima desde o início, não era na concentração. A concentração a gente queria que passasse rápido para já ir para o clássico, porque a gente já estava preparado, a gente já estava ansioso por aquilo que ia acontecer e sabia. Então a gente acompanhava a imprensa, a gente ouvia as rádios da concentração, como estava o estádio, como estava a lotação, como estava... Então venda de ingressos. Tudo isso a gente se envolvia também nisso aí, porque é como o Tadeu disse, a gente tinha um amor por aquela camisa que estava vestindo. Tanto que nós, por exemplo, assim, quando eu trabalhei no Inter de Santa Maria, no Novo Hamburgo, com o Tadeu Menezes, quando os jogos eram em casa no final de semana, a gente sempre, após os jogos, fazia um churrasco junto com os seus familiares. As esposas, as namoradas, a gente fazia. Se o jogo era fora, após o treinamento da segunda-feira ou do estoque, a gente fazia no clube. No clube, o churrasco entre só os jogadores. A gente trocava ideias, falava sobre o jogo. Então a gente tinha aquela afinidade muito forte por todas essas coisas. Não era só ir para o treinamento, terminar, vai embora. Não, nós tínhamos algo mais, onde até a família ela estava entrosada em tudo isso que a gente estava fazendo. Então a gente não tinha o clássico na concentração, a gente tinha o clássico desde da formação da tabela, a gente já sabia o que tinha que enfrentar e se preparar para aquilo. E aí, Tadeu? Eu digo mais. Eu passei por diversos treinadores e com eles foram a mesma coisa. Nós fizemos o que? Uma família. A gente fazia uma família. Pode perguntar para o Val, é família. Hoje em dia, tu talvez não consiga fazer tão pouco tempo o jogador ficar ali. Nós ficávamos 2 anos, nós sabíamos o nome de um por um. Hoje, para ti saber, de repente, quem está jogando, até na dupla Grenal, saber é uma dificuldade. Antigamente, sabia o nome de todo mundo, como o Walter comentou no início. Então, tu tinha aquela família, tu fazia o churrasco junto, tu levava as esposas para sair junto, família, filhos. Então, tu já sabia direitinho. E eu acho assim, ó, todos têm que fazer uma família. Se tu não fizer uma família dentro de onde tu está, e acho que saber tratar as pessoas. Isso aí que eu acho mais importante, saber tratar as pessoas. Onde tu sabe tratar, tu tem os jogadores na mão, é um abraço. Agora, essa questão de você estar aí num ambiente, das pessoas serem conhecidas e tal, de vocês acompanharem, né? Ela também tem o outro lado da moeda, né? Se perdia, também se criava um clima assim desconfortável, tipo, e agora vou ter que sair, quer dizer, porque o pessoal conhecia, né? E tinha esse outro lado da moeda, nós temos que ganhar porque amanhã eu não quero problema quando eu sair de casa. Como é que era essa relação? Principalmente, claro que tem. Isso aí sempre existiu. Mas é que tu tem que saber lidar. O futebol daqui é sempre sendo cobrado. Hoje em dia a vida nossa é assim. É cobrança sempre. Então tu tinha que... Se tu tivesse que sair, claro que tu não poderia... Daqui a um pouco tu perde um clássico, vai fazer um festança. Não. Mas a gente sentia bastante. Bastante. Pela amizade que a gente entre todos ali. Unido, abraçado. Mas tu tinha que encarar. E o futebol é assim. Tu tem que estar sempre pressão. Boa pressão. Tu ganha hoje, amanhã tem que provar de novo. Então a gente isso é doido, tinha que saber lidar. Não adianta, a vitória de hoje, até o próximo, ela vai ser anulada se tu perde o jogo seguinte. Se perdeu, é assim. Né? A gente viveu agora isso com o Inter. O Inter ganhou do Criciúma, festa, euforia, foi lá, perdeu o Bahia. E hoje eu tenho mais, eu não sei, eu analiso assim, ó. Tu ganha 2 jogos, tu tá em alta. Perdeu 2 jogos, tu tá embaixo. Muito radical. É tão gozado isso aí, porque não sei, tá mal. Perdeu 2 jogos, tá mal. Ganhou 2, tá em alta. E aí, Valdir, mas é que tu tem que saber por que tu ganha e saber por que tu perde. E o torcedor também sabe isso. Sabe por que perdeu e por que venceu. E quando tu perde, claro que é mais dolorido, mas o torcedor entende quando o jogador dá aquele algo mais de dentro, não conseguiu por mérito do adversário, não foi por relaxamento do atleta. Então, ele sofre junto conosco. Nós sofremos muito mais porque é a nossa profissão. Ele é a paixão. Mas ele entende. E já teve muitas situações que eu enfrentei. E quanto o Inter de Santa Maria mesmo, quando eu estive no Campeonato Brasileiro, nós perdemos um jogo para o Vasco por 7-0 em São Januário.
E fomos recebidos em Santa Maria como festa na volta. E a volta contra o Vasco, nós ganhamos de 3-0. O Vasco com Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Pedrinho, Mazzaropi. Então, o que era aquilo? O torcedor entendia que foi um acidente de percurso, que não era o Inter de Santa Maria aquele time. Então ele deu o apoio para o grupo, porque ele sabia que nós íamos dar o retorno para ele. Porque nós já tínhamos vencido o Grêmio, vencido o Inter, tanto em Santa Maria como em Porto Alegre. Então ele viu. Por quê? Porque ele conhecia o grupo que tinha na mão. Ele sabia o grupo que ele estava torcendo. Ele não estava torcendo para qualquer um. Foi um acidente que aconteceu, mas ele, pela confiança dele, ele transmitia confiança para nós jogadores também. Então, essa é a parte que nós, eu e o Tadeu, estamos comentando, de tu formar um grupo e manter um grupo. Porque aí tu vai conhecendo o que o jogador pode te dar, o que o treinador pode tirar desse jogador, e o momento, porque nós somos humanos, o jogador é humano, ele tem dia que não dá nada certo. Mas o não dá nada certo, lá no fundo, ele está te dando alguma coisa. Então, o torcedor inteligente, aquele que vê o jogo com a visão, mesmo sendo crítico, mas ele sabendo do grupo que ele está torcendo, ele vai ver que o amanhã vai ser diferente a situação. Olha aqui, ó, a participação dos nossos ouvintes, a Débora, ela é presidente da Degafute, escolinha de futebol, está na audiência. Ela diz o seguinte, que os jogadores em geral não têm mais amor à camisa do clube, porque eles começam nas escolinhas dos clubes, aí quando vão passar para os profissionais, são dispensados ou vendidos. É a opinião, ou negociados, né? Vendidos é uma expressão que fica, parece que o jogador foi vendido, foi negociado, né? É a opinião aqui da Débora na audiência. Obrigado, Débora. Tem essa questão de pouca permanência, né? Às vezes não dá para ficar, e aí logo aquela relação que existe, ela se perde. Também aqui a participação do Carlos Felipe, ele gostaria que cada um trouxesse... Cadê aqui? Tá aqui, o Carlos Felipe. Cada um desse a opinião hoje de qual é o melhor time do Brasil. Aí já fugindo um pouquinho do nosso debate, mas o Carlos Felipe gostaria de saber, na opinião de vocês, qual é o melhor time na atualidade aqui no Brasil. Já que ele perguntou, vamos fugir um pouquinho desse assunto clássico, depois a gente retoma. Quem é, na visão de vocês, que está fazendo o melhor futebol hoje no país? É o meu time, né? Cruzeiro. É o Cruzeiro, não tem, né? É o time que está, no momento... E quais pontos são... já diz tudo, né? Os pontos já diz mais, está jogando bem, né? Onde é que estão, no olhar clínico de vocês, onde é que o Cruzeiro vem tirando, vem ganhando vantagem aí dentro de campo? Eu tenho uma opinião. Minha opinião é o seguinte, eu vejo o Cruzeiro jogar para frente hoje em dia. Não é aquele toque de bola para trás, joga, vamos recomeçar, vamos isso, aquilo. Não, o Cruzeiro joga objetivo. O objetivo dele tu vê que é o gol. Como o Atlético Mineiro ano passado, para mim me representa assim, o time que joga em direção ao gol, querendo fazer o gol, para mim é que leva vantagem sobre os outros. Eu acho isso aí. Hoje eu vejo, tá perdendo um jogo, começa a tocar a bola para os lados, para frente, para trás, do lado, para frente, para trás, e não tem aquele objetivo. Como eu acho o futebol argentino, o cara pega para frente sempre, bota a bola na área e vamos disputar. Hoje em dia tu não tá vendo mais isso aí. Vê um Cruzeiro fazer hoje, o Atlético Mineiro, o Fluminense uns 2, 3 anos atrás. Pode dar uma olhadinha, quando tem aqueles jogadores que jogam mais para frente, para mim é isso aí. Mas eu acho que tu falou uma coisa importante, né? Tem que ter o jogador, né? Tem que ter. Tem que ter o jogador certo pro esquema, né? Tem que ter, mas só que assim, eu penso, um Cruzeiro, um Grêmio, um Inter, Fluminense, Flamengo, como é que tu não vai fazer um jogador? Tem todas as condições de fazer isso aí. Tem e tudo. aí, Valdo? Como o Tadeu falou, esses clubes com o plantel que tem, com o grupo de jogadores que tem, vai muito do treinador. Por exemplo, assim, eu tive a oportunidade de, quando eu estava no Cruzeiro, joguei contra o Marcelo. O Marcelo foi sempre um jogador agressivo, atacante. Então ele está pondo a filosofia dele como ele era como jogador de futebol. O Marcelo, técnico do Cruzeiro. Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Foi que na época de Paulo Zidoro, Danival, Tony Cerezo, foi na época que eu estava lá que nós jogamos contra. Então era um jogador que era já por natureza, a natureza dele era de atacar. Então o que ele está fazendo hoje com o Cruzeiro? Aí nós transportamos para cá, por exemplo assim, não uma crítica, mas estou dizendo uma comparação de treinadores. O Dunga, por exemplo, foi um jogador de volante. Hoje ele joga
já com certo cuidado defensivo. Já o Cruzeiro já não tem tanto cuidado defensivo. Ele já tem mais ofensivo. É característica de quem dirige. Por exemplo, assim, a gente não pode criticar por causa que o Dunga é quem trabalha com seus jogadores, o Marcelo é quem trabalha com seus jogadores no Cruzeiro. Mas até o Cruzeiro, por natureza também, ele já sempre foi ofensivo. Da minha época também, era um time onde trabalhava com um volante só, que era o Piazza. Então, era Dirceu Lopes, era Zé Carlos, era Palinha, era João, era Jairzinho. Então, era sabe? Nelinho, por exemplo, nunca foi um jogador defensivo, tinha muitas dificuldades na parte defensiva, mas a parte ofensiva ele era absoluto, né? Então, naquela época, o Cruzeiro já jogava praticamente como 3 zagueiros, que era o Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei. E o resto ataca, que é pra gente ser feliz, né? E aí por isso que o Cruzeiro sempre foi feliz. Olha aqui, ó, uma pergunta do Leonardo Dias, está nos acompanhando lá em Santa Maria. Boas recordações. O Leonardo não te viu jogar, ele é gurizão, mas ele é torcedor lá do Inter. Boa tarde, Martin. Que grande jogo hoje à noite. Uma pena que a grande mídia e o público vem deixando a desejar no apoio moral e financeiro aos clubes do interior. Que a história de hoje seja bem diferente da escrita na Taça Piratini do ano passado. Uma pena o Noia ainda não ter seu hino musicado. Pois é, Leonardo. Eu não tenho mais de onde cobrar, não tenho mais forças. Já usei todos os meus espaços no blog, na rádio, no jornal, em todas as frentes possíveis. Já cobrei da direção do Novo Hamburgo um hino. E ele fala aqui, é uma pena porque o torcedor não pode cantar e apoiar com o hino oficial do clube. É uma lástima. Aí o clube pisa na bola. Pergunto aos convidados, Tadeu Vieira e Valdo. Eles concordam com as atuais fórmulas do Gauchão? Um campeonato com 16 clubes e a dupla Grenal é o ideal, na opinião de vocês? E também, eles concordam com os campeonatos da federação no segundo semestre? Times como Veranópolis, Avenida e Santa Cruz se sustentam nos 4 meses em que disputam o Gauchão. Com o dinheiro no bolso, fecham as portas em abril e maio e só voltam a funcionar no ano seguinte, o que é uma lástima. E o Leonardo lembra que em 82, tu estava no Inter Santa Maria, Valdo, em 82? Sim. O Inter Santa Maria jogou um Brasileirão em que tinha Londrina, Vasco, Operário, América do Rio, 15 de Jaú, Anapolina e Joinville. Um abraço do Leonardo Dias. Esse foi o jogo que eu estava te falando a respeito do 3-0. Bom, gurizada, e aí? Vamos tentar responder aqui olha aqui, ó, chegou o torpedo aqui, ó, depois vocês respondem. Um abraço ao senhor Tadeu Vieira, uma das melhores pessoas que conheço no meio do futebol, Bavaresco. Tá na audiência aqui o Bavaresco. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui chegando. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, respondam essa questão aí. Se vocês acham que a fórmula do Gauchão tá bacana, 16 times incluída a dupla Grenal, e o que vocês acham desses formatos do segundo semestre em que os clubes abandonam as competições? Eu acho que no segundo semestre tinha que ter futebol. É emprego, é tudo. Futebol, teriam que tirar uma maneira, principalmente a federação, de ajudar esses clubes. Porque, de repente, nas cidades menores aí, fica um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que eles teriam que ajudar. Arrumar uma forma de todo mundo e obrigar todo mundo a jogar. De uma maneira ou de outra. De repente, com uma verba de televisão, passar jogos na televisão, fazer alguma coisa assim. Eu concordo, eu acho que teria que ter jogo no segundo semestre também. E o formato com 16 clubes, 2 turnos... Eu acho bom. Com dupla Grenal? Com a dupla Grenal. Valdo, concorda ou não concorda tanto? Sem dúvida, é como que que é aquele problema de a gente ser saudosista, que a gente chama, né? Sempre foi assim o Campeonato Gaúcho, sempre teve sucesso. E o Tadeu colocou que é mais jogadores empregados, e eu acrescento mais a qualidade, ela vai se prolongar para o trabalho, para a formação de novos atletas. Essa colocação que a senhora do DH Fute falou aí... A Débora. O que acontece? O Inter Santa Maria se manteve muitos anos com as categorias de base. Os profissionais eram vendidos 2
e subia 4 meninos todos os anos. Inclusive eu, por exemplo, quando saí, o Robson quando saiu, o Humberto, o Silvio, todos eles saíram para clubes maiores, mas em compensação já estava surgindo 3 ou 4 jogadores. Então o clube ele tem uma referência para quem quer ingressar nesse clube, que ele pode ter chance de chegar no profissional. Entendi. É que hoje, infelizmente, a gente não tem. Eu estava agora, sábado, eu estava na concentração lá da Portuguesa, que o Vlamir, que é o treinador de goleiro da Portuguesa, jogou comigo no Inter Santa Maria. Então ele me telefonou e eu fui lá. Aí eu tive o prazer de conhecer o Guto Ferreira, uma excelente pessoa. Então lá, já se encontrava lá o Baidec, empresário, já veio falar comigo a respeito dos meninos. Já, outro empresário também. Todos eles se oferecendo para os meninos da minha escolinha, se tiver destaque, já ir para falar com eles. Então, por exemplo, isso era um trabalho que tinha que ser feito no clube, nos clubes. Agora, eu tenho a visão, claro que é um risco. Aí os dirigentes às vezes não querem arriscar, e se entende, talvez, em parte, né? Porque um jogador diferenciado, tu manter ele, que nem o Santos manteve no Neymar, ele se pagou, né? Ele trouxe muito mais dinheiro do que talvez a venda dele. Eu não sei se vocês têm essa impressão também. Quer dizer, segurar um craque, ele vai te representar título, ele vai te representar mais sócio, ele vai te representar venda de camisa, mas a decisão mais fácil é vender, né? Sim, mas o intuito, é como o Valdir, o intuito é isso aí. A escolinha. As escolinhas todas aqui que eu conheço, todas são pagas. Não dá prejuízo nenhum. Então tu vai formando o guri desde ali. Chegou na categoria de base, que são de repente 2, 3 anos, que o clube tem que aguentar, segurar um guri 2, 3 anos, ver quem dá e quem não dá. Se vende uns 2, 3 guris, já tira o dinheiro. Tranquilo que vai gastar. Tranquilamente. Tem que ter essa determinação, tem que saber. Né? Tem que ter essa determinação. Esses guris eu vou segurar aqui. O Novo Hamburgo se encaminha para isso aí. O Aimoré daqui a pouco vai ter que fazer a mesma coisa. Então não tem, se não me engano, foi 8 ou 9 guri para a dupla Grenal do Novo Hamburgo ano passado. Então quer dizer, alguma coisa dá. Então tem que ter um dirigente para dizer, bom, vamos fazer. Bom, o papo tá ótimo, mas aqui eu queimei completamente o nosso roteiro aqui, faltam 10 minutos para as 2 da tarde, nós temos que fazer um intervalo comercial, é que o papo tá muito bom. Olha só, gente, que bacana. O Antônio de São Leopoldo, ele está nos escutando pela internet em West Palm Beach, na Flórida, esperando a vitória do Índio Capilé esta noite. Um abraço pro Antônio de São Leopoldo, lá nos Estados Unidos, na Flórida, curtindo o som da rádio ABC 900. Nós vamos ao intervalo comercial, o papo foi muito bom, mas temos que prestigiar os nossos patrocinadores. 10 minutos para as 2 da tarde, intervalo, e já voltamos para a parte final. Entrou, fechou negócio Sinoscar. A maior ação de vendas do ano está de volta. E agora a Sinoscar compra seu usado por 90% da tabela FIP. Tem Onix LS 2014 a partir de 30.790. E Spin com câmbio automático 6 marchas a partir de 51.990. Grátis IPVA e emplacamento. Aproveite. Seu usado mais valorizado só na Sinoscar. Em Novo Hamburgo 3584-1414. Preserve a vida. Use cinto de segurança. Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho sabe, qualificação é fundamental. Só na INH você encontra cursos técnicos e cursos de especialização que aproximam você do mercado de trabalho, alcançando 95% de empregabilidade. INH, somos mais qualificação. Informações sobre matrículas e bolsas de estudo, acesse inh.com.br ou ligue 3594-3022. Na Clínica do Rim você encontra o apoio de médicos especialistas, além da estrutura completa para melhor atender pacientes em diagnóstico e tratamento das doenças renais. Marque sua consulta agora. Atendemos pelo SUS. Disponibilizamos transporte para pacientes em tratamento. Clínica do Rim, Novo Hamburgo. Há 25 anos, referência em saúde renal no Vale dos Sinos. Na Avenida Nações Unidas, 2050. Telefone 3594-5939.
Com o cartão Sim Passagem Antecipada, você evita filas no horário de pico, tem a praticidade de carregar os créditos de acordo com a sua necessidade e a segurança de bloquear o seu cartão em caso de perda ou roubo. Além disso, ele pode ser retirado em qualquer estação Transurb. Antecipe a conexão entre a sua viagem e muitos benefícios com o cartão Sim Passagem Antecipada. Acesse www.transurb.gov.br. Festejando nossas tradições, com música, danças e gastronomia. Venha ver a Vila Histórica, Oktoberfest, a festa da alegria. Shows! Sexta 4 Naldo, domingo 6 Luan Santana, sexta 11 o Rapa e domingo 13 Latino, de 2 a 13 de outubro em Santa Cruz do Sul. Patrocínio Felipe Morris, MOR, realização Ascende. Artefato de Cimentos Palmares. Soluções concretas para sua construção. Qualidade e bom atendimento há 30 anos atuando em obras residenciais, comerciais e urbanas. Acesse nosso site www.palmaresac.com.br e solicite já seu orçamento. A Rádio ABC está nas redes sociais. Curta nossa página no Facebook, Rádio ABC 900 AM. Siga-nos no Twitter, ABC 900, ABC 900 Trânsito e ABC 900 Esporte. minutos com Martin Beren. Estamos no clima, estamos na contagem regressiva para o clássico Novo Hamburgo e Aimoré. Hoje vai ter volta olímpica no Estádio do Vale, onde vai ter festa em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo ou São Leopoldo é só o primeiro turno da Copa Metropolitana, mas o barulho é grande, né? O barulho é grande porque nunca decidiram um título aí, o Aimoré e o Novo Hamburgo. E estará em jogo a taça, o troféu Rádio ABC 900, 65 anos e os 50 minutos. Entrou nesse clima, recebendo o Tadeu Vieira, que foi jogador do Aimoré e hoje trabalha no Novo Hamburgo, e o Valdo, que foi jogador do Novo Hamburgo. Nós estamos relembrando aqui clássicos das antigas e também falando de futebol para Clínica do Rim, Universidade Fevale, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, Viação Ouro e Prata e Corsan. Faltando 5 minutos para as 2 da tarde, esse segundo bloco vai ser bem curtinho, né? Porque avançamos muito no primeiro. A Dinorá de São Leopoldo, Tadeu, parabeniza por toda a tua contribuição na tua passagem aí de 4 anos pelo Clube Esportivo Aimoré. E lá tu rompeu os ligamentos, né? Foi quando foi no Aimoré, né? Eu rompi mesmo, foi no Juventude, uns anos atrás. Mas eu consegui jogar até lá. Depois eu comecei a sentir no Aimoré, daí não deu mais para jogar. Não deu mais para jogar. E o Cláudio René está na audiência, ele gostaria de saber do Valdo e do Tadeu Vieira o seguinte: o que esses dois técnicos aí, ou esses dois ex-jogadores e conhecedores do futebol, o que está faltando para vocês emplacarem como técnico, já que apresentam muita qualificação? É o Cláudio René. Bom, cada um... O Valdo tem a sua escolinha há muito tempo, né, Valdo? Sim, eu tenho há 25 anos já. Chegou a namorar um time profissional? Assim? Não, eu não só namorar, eu trabalhei como treinador no próprio Novo Hamburgo em 88. Trabalhei 8 meses e quando nós estávamos já indo para a segunda fase e tínhamos passado pela dupla de Bagé, que era bem mais difícil, nós éramos o segundo colocado da chave. Para minha surpresa, numa terça-feira eu fui chamado e fui demitido, eu e a comissão técnica toda. Avançando na competição, vocês foram demitidos? Avançando na competição, nós, sabe? Não se esquece. Né? Então isso aí foi muito frustrante para quem estava iniciando uma carreira. Olha aí, Cláudio René, tá lá na origem do problema. E depois eu tive outra experiência também no Novo Hamburgo e nós estávamos com sérias dificuldades. E também nós jogamos um jogo em Palmeiras das Missões e fomos derrotados. E também, para minha surpresa, na época, poucos é que estavam contribuindo. Quando eu fui demitido num sábado de manhã,
eu saía por uma porta e entrava o novo treinador com mais de 10 diretores e apoiadores para o Novo Hamburgo. Então isso é bastante frustrante para quem estava trabalhando com todas as dificuldades, inclusive até pagando algumas contas do Novo Hamburgo. E isso marca muito. As pessoas, por exemplo, às vezes não entendem por que é que você fica tão sentido, mas é só quem passa é que sabe. São 25 anos, né? E aí o que a gente vestir a camisa num clube e ter a passagem que eu tive com o seu Vinícius Selig, Rudi Miller, Roque Zeni, João Carlos Hart, o Macri. Então são pessoas assim que me marcaram muito no Novo Hamburgo e fizeram o Novo Hamburgo muito grande. Então eu queria também dessa contribuição, mas infelizmente não foi possível. Mas isso faz parte da vida. Bom, mas tá bom, a gente traz um esclarecimento aí pro Cláudio René, ó. Tem lá na origem, viu, Cláudio? E Tadeu, como é que foi? Chegou aí pro profissionalismo? Cheguei fiquei só um mês no Juventude. Não tinha treinador, e na época era um dos mais velhos lá. Me pediram para mim ficar um mês dando. O Juventude não fazia uma boa campanha naquela época. Aí conseguimos fazer e levar até o final. Graças a Deus foi tudo bem. Mas hoje eu penso assim, deixar uma pessoa mais nova, meu cara. Eu já estou mais uma idade, estou cuidando da escolinha. Senhores, eu não quero comprometer, mas eu vou perguntar. Eu não quero comprometer vocês, até porque aqui é ex-jogador do Aimoré e trabalha no Novo Hamburgo. Mas algum palpite, algum sentimento? Nós temos 1 minuto para acabar o programa, para o jogo da noite, sobre resultado ou sobre desempenho das equipes logo mais, hein? Valdo, o que tá passando na tua cabeça aí depois do 3-3? Pelo placar, a gente vê que são 2 equipes que estão no mesmo nível. Então tem tudo para ser definido o resultado por detalhes. E aquele que tiver mais atento, que tiver mais posse de bola e tiver mais concentrado, certamente sairá vencedor. Aí hoje não é só tática e técnica, o emocional tem um peso, o emocional que reflete, principalmente na concentração, ele vai ter diferença. Sem dúvida nenhuma, porque é uma decisão. E o Novo Hamburgo eu acho que tem mais, porque o Novo Hamburgo já decidiu uma fase contra o Caxias aqui, e aquilo ficou muito marcado. É o que o ouvinte escreveu aqui, o Leonardo, que o fantasma do jogo com o Caxias não reapareça aqui. É o que o nosso ouvinte aqui, ó, o Leonardo, escreveu exatamente isso, Valdo. Que hoje a sombra que atormenta o estádio do Vale desde o título do Caxias ano passado acabe, né? Mas é que o Novo Hamburgo hoje na sua frente tem um treinador bastante experiente, tem um auxiliar que é o Gerson Guzmão também, uma excelente pessoa, certamente vai passar todas essas informações para os seus atletas. Cabe a eles saber administrar uma situação até de momento ruim dentro do jogo, porque pode acontecer, para refazer. E do outro lado, o Gilmar também, que eu tive o prazer de jogar com ele também. Eu acho que quem for ao estádio vai ver um bom clássico. E aí, Tadeu? Eu tenho um carinho muito grande pelo Aimoré, onde me acolheram muito bem. Mas hoje eu sou do Novo Hamburgo, trabalho lá, torço pelo Novo Hamburgo e acho que o Novo Hamburgo hoje ganha de 2-0. Novo Hamburgo acho que ganha 2-0. Muito bem. Senhores, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a presença do Valdo, do Tadeu Vieira. Valdo, vai no jogo ou não vai ficar em casa curtindo pela ABC? Não, vou ficar ouvindo. Quem ouve pela ABC assiste o jogo. Sem dúvida. Tadeu vai chegar lá? Eu irei no jogo. Vai lá, então. Então tá. Ô, Diego Mandarino, o que nós temos? Esperando a decisão com o Igor Amaral. Nós vamos ter na sequência Esperando a Decisão com o Igor Amaral. Senhores, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela contribuição que vocês deram, tanto para Novo Hamburgo como para Aimoré, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Valdo e Tadeu Vieira participando aqui desse 50 minutos especial e já se passou mais 1 hora, agora só faltam 6 horas para a bola rolar e na sequência tá chegando o Igor Amaral com Esperando a Decisão. Nós nos despedimos, agradecendo a parceria da Clínica do Rim, da Universidade Fevale, Viação Ouro e Prata, Corsan, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Tenham todos um excelente jogo logo mais às 8 da noite. E que vença o melhor. A gente volta a falar amanhã. Tchau.